Você já ouviu falar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas que na prática produz muito pouco? Você já ouviu falar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas que na prática produz muito pouco? Pois é, essa é uma das histórias mais curiosas e importantes da geopolítica atual. E no vídeo de hoje, a gente vai entender exatamente por que isso acontece e por que os Estados Unidos estão tão interessados nesse petróleo todo. Vamos começar pelo básico. A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. São cerca de 303 bilhões de barris, o que representa quase um quinto de todo o petróleo conhecido no planeta. É mais do que a Arábia Saudita, mais do que o Irã, mais do que qualquer outro país. Um verdadeiro tesouro enterrado. Mas aqui vem a parte que surpreende. Apesar de todo esse ouro negro guardado no subsolo, a Venezuela produz hoje apenas cerca de 900 mil a 1 milhão de barris por dia. Parece muito, mas isso é menos de 1% da produção mundial total. Para você ter uma ideia da diferença, o maior produtor do mundo hoje, os Estados Unidos, produz mais de 20 milhões de barris por dia. É mais de 20 vezes o que a Venezuela consegue extrair. E mesmo se a gente voltar para os melhores anos da Venezuela, lá nos anos 90, quando ela produzia mais de 3 milhões e meio de barris por dia, ela ainda não chegava a dominar o mercado como as suas reservas gigantescas poderiam sugerir. Mas afinal, por que isso acontece? Por que um país sentado em tanto petróleo produz tão pouco? A resposta está numa combinação de 3 fatores principais. O primeiro é o tipo de petróleo. O petróleo venezuelano, especialmente o que fica na famosa faixa do Orinoco, é um petróleo extra pesado. Ele é mais denso, mais difícil de extrair e de refinar. Isso significa que ele exige tecnologia muito específica e um investimento altíssimo para ser transformado em gasolina e outros produtos. Não é só furar o chão e o petróleo jorra. É um processo caro e complexo. O segundo fator é uma crise de gestão que dura décadas. A estatal de petróleo do país, a PDVSA, que já foi uma das empresas mais respeitadas do mundo, sofreu com anos de má administração e corrupção. Isso levou à perda de técnicos qualificados, falta de manutenção e uma infraestrutura que foi se deteriorando com o tempo, prejudicando toda a capacidade de produção. E o terceiro fator, que agravou tudo isso, foram as sanções internacionais, especialmente as impostas pelos Estados Unidos. Essas sanções dificultaram a venda do petróleo venezuelano no mercado internacional e cortaram o acesso a investimentos e tecnologias estrangeiras, isolando ainda mais o país. O resultado dessa combinação é que mesmo com as maiores reservas do mundo, a Venezuela hoje produz menos petróleo do que países com recursos muito menores. Ela simplesmente não tem conseguido transformar todo esse potencial em produção real. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber? Por que os Estados Unidos, que impuseram sanções tão duras, de repente parecem tão interessados novamente no petróleo venezuelano? A resposta é simples. O cenário mudou. Antes das sanções mais pesadas, os Estados Unidos eram um dos principais compradores do petróleo da Venezuela. Com o rompimento, a Venezuela precisou encontrar outros parceiros, e quem apareceu foi a China. Com as mudanças recentes na política americana, incluindo uma flexibilização de algumas sanções e a permissão para que empresas petrolíferas voltem a negociar, os Estados Unidos estão claramente movendo suas peças no tabuleiro global. Eles estão tentando recuperar o acesso e a influência sobre essa enorme reserva de energia. Essa estratégia é importante por vários motivos. Primeiro, porque se a Venezuela conseguir aumentar sua produção com a ajuda de tecnologia e investimento estrangeiro, isso colocaria mais petróleo no mercado global. Mais oferta geralmente significa preços mais estáveis para todo mundo, inclusive na bomba de gasolina. Segundo, porque o petróleo ainda é uma das fontes de energia mais importantes do mundo. Controlar o acesso a ele significa ter uma imensa influência econômica e geopolítica. É uma alavanca de poder. E terceiro, e talvez o mais importante para Washington, é garantir que esse recurso estratégico gigantesco não fique sob o controle exclusivo de rivais como a China ou a Rússia. É uma questão de segurança energética e de equilíbrio de poder no cenário mundial. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa reaproximação dos Estados Unidos e um possível aumento da produção na Venezuela podem realmente ajudar a baixar o preço da gasolina no mundo todo? Ou você acha que os problemas são tão grandes que isso não vai fazer diferença?
Se você gostou de entender essa história e quer saber ainda mais sobre como essa produção pode impactar o preço dos combustíveis e a economia global, fique ligado. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar exatamente nesse assunto. E antes de você ir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para ajudar a gente a crescer e, claro, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental. Obrigado por assistir e até a próxima.